preciso falar com você. Vaqueiro, preciso falar com você. E a moça, fazendo o que o pai tinha mandado, disse que não conseguia tirar o moço da cabeça. O vaqueiro ficou sem jeito, mas gostou. A moça chegou mais perto. Naquele dia, os dois se abraçaram. Passou um tempo. A moça apareceu de novo. Veio toda cheirosa, usando um vestido de estrelas do céu. O vaqueiro achou a moça mais linda do que tudo. Vaqueiro, preciso falar com você. E a moça, fazendo o que o pai tinha mandado, disse que queria namorar o moço. O vaqueiro já estava apaixonado pela moça. Naquele dia, os dois namoraram o dia inteiro. Na despedida, fazendo o que o pai tinha mandado, a moça pediu: agora quero uma prova de amor. Os olhos do vaqueiro brilharam. Por você, moça, eu faço tudo. A filha do fazendeiro segurou o moço pelos ombros, olhou fixamente em seus olhos. Então, mate o boi Barroso. O rapaz estremeceu. Mas o Barroso vale ouro, disse ele. É o maior, mais forte, o mais bonito, o mais valioso animal de toda a região. Peça outra coisa, moça bonita. Peça tudo, menos isso. Mas a moça só queria saber do boi. O boi Barroso é o xodó do meu patrão, gritou o vaqueiro. A moça por dentro chorava, mas por fora ficou firme. É por isso mesmo, disse ela. Essa vai ser a prova de seu amor. O moço examinou a moça e balançou a cabeça. Depois puxou a peixeira da cinta e matou o boi Barroso ali mesmo. A moça foi embora. Chegou em casa chorando. Contou tudo para o pai. O malvado caiu na gargalhada. No outro dia, foi visitar a fazenda do vizinho. Já chegou caçoando. Cadê meu saco de dinheiro? O outro não entendeu. Como é que é isso? E o recém-chegado. Vim cobrar minha aposta, ué. O fazendeiro estranhou. Cobrar a troco de quê? E o malvado. Pois chame o tal vaqueiro de sua confiança. O fazendeiro mandou chamar. O moço veio de cabeça baixa e chapéu na mão. O fazendeiro malvado só ria. Diga a ele, vaqueiro. Conte que fim levou o famoso boi Barroso. O fazendeiro malvado achava que o vaqueiro não sabia mentir. Dessa vez, achava que o vaqueiro que não sabia mentir, dessa vez ia mentir. Mas o vaqueiro, puxando sua viola, cantou. Eu estava no meu canto, uma flor saiu do chão, cresceu e fez um pedido que rasgou meu coração. Pediu que eu matasse o boi, aquele boi fabuloso, aquele bicho jeitoso, o famoso boi Barroso. Eu disse que não podia, ela disse que queria. Eu disse que não devia, ela fez que não me ouvia. E disse mais, meu senhor. Veio para perto e falou. Queria sentir firmeza, certeza do meu amor. Eu amava de verdade, sentia amor para valer. Mas se um amor é invisível, o que eu posso fazer? Para provar que ele existia, mostrar que tamanho tinha, cometi uma maldade. Foi crime, foi culpa minha. Eu matei o boi Barroso, aquele boi amoroso, aquele bicho manhoso, aquele boi precioso. Fiz loucura aquela hora, por estar apaixonado. Se errei, eu pago agora. Mereço ser castigado. O dono do boi ficou louco da vida. Mataram meu boi Barroso? O vizinho ficou de queixo caído. O danado não mentiu? Foi quando surgiu a moça. Veio toda cheirosa, usando um vestido branco. Pediu a palavra. Disse que estava arrependida. Chorou. Contou a verdade. Gritou. Disse que tinha feito tudo obrigada pelo pai. Ao ouvir isso, o vaqueiro que não sabia mentir ficou tristonho, mas a moça continuou. Confessou que tanto veio, tanto foi, que acabou gostando do vaqueiro. Disse que agora estava apaixonada e queria casar com ele. E assim acabou essa história. O fazendeiro malvado pagou a aposta e foi expulso da fazenda, prometendo deixar a filha casar com vaqueiro, sua filha casar com vaqueiro. O dono do boi Barroso acabou perdoando o rapaz, reconheceu seu valor e ainda deu a ele, de presente de casamento,
o saco de dinheiro ganho na aposta. O vaqueiro que não sabia mentir e a moça bonita se casaram, logo depois numa festança que durou muitos dias e muitas noites. Ponto. E aí, pessoal? Todo mundo ouviu? Só faz um joinha aí. Bom, estou tentando pegar aqui um formato da aula, mas eu acho que vai dar certo. A leitura da história, para depois uma breve reflexão, né, sobre o que a gente precisa desconstruir enquanto artistas e promovedores de cultura, né, para um pensamento coletivo e, ao mesmo tempo, uma reflexão desse folclore no nosso cotidiano. Esse conto do Boi Barroso, ele dá origem a uma música, se eu não me engano, do Gonzagão. Eu já ouvi algumas coisas, e já ouvi o Boi Barroso também por aqui em Minas. Algum pagode de viola caipira, tá, gente? Não é o pagode de samba, não, é o pagode de viola caipira, tá? Então, esse conto, ele dá origem a algumas expressões a mais aí, além só dessa oralidade. Não precisa nem de falar, né, da questão do machismo, né, do pai que manda, da moça que casa, e, enfim, da violência, né, antiga, né. Eu acho que aqui só eu e Arnaldo é que apanhamos, né, Arnaldo? Essa geração de agora não apanha, não. Acho que a gente foi meio que criado na pancada, né? Eu paro todo dia. Então, é só para a gente situar mesmo, né? E Ana Loyola é o amor, né? O amor aqui na história, ele supera a brutalidade, ele supera a enganação, ele é meio que não é um escape, mas é o amor enquanto meio de transformação, né, de uma coisa ruim e que de repente ficou boa. Né? Só que eu penso que o amor é muito sofrido nesse sentido, sabe? E se você pegar as histórias do folclore, todas que são voltadas ao amor, ao viveram felizes para sempre, até que no folclore brasileiro não tem muito esse viveram felizes para sempre, não. Tem mais nessa coisa eurocêntrica mesmo. Mas o amor, ele é muito sofrido, né? Acho que na humanidade o amor é muito sofrido, né? Então é legal a gente refletir sobre isso, Carol. Eu já acho que a questão das histórias do amor ser sofrido é que se tudo der certo, não tem história, né? A história fica chata. É o conflito, é o sofrimento que faz a história ficar legal e ficar interessante. Bom, Arnaldo, sim. Eu não sei, assim, tem como, né, através do jogo cênico, a gente modificar esse pensamento também. É claro que a gente não quer aqui descaracterizar a história e tirar, né, o viés folclórico dela, mas é uma história, como a maioria das questões folclóricas, detonadora de um pensamento, sabe, de uma crítica. Bom, buscando, né, essa ideia do amor, Loyola, então eu vou pedir você que pense na felicidade de cada dia, né, e gostaria muito, que eu sei que você já está construindo o seu personagem, eu gostaria muito que você já começasse a promover uma leitura da personagem em si, com o texto que você criou. Você entendeu? Até mesmo para a gente tentar fazer uma avaliação, tentar dirigir de alguma forma isso, né? Devo lembrar que não é você, né? O texto foi você que criou, mas a personagem não é você. E que se construa uma história psicológica desse personagem para dar calço, né? Eu gostaria de lançar alguns desafios, assim, no sentido de que, será que para ter amor precisa de ter sofrimento? É isso mesmo?
todas as histórias que eu conheço de amor são muito sofridas, demais, né? Todo amor que se prega tem que ter uma prova, né? Então, quer dizer, e sempre é assim. O príncipe, para provar que amava, viajou 3 dias, 3 noites, matou o dragão, enfrentou o dragão, subiu na torre mais alta, né? E aí por diante. É sempre lançado um desafio, sempre, né? Você vai perceber que o coveiro, o Arnaldo, né? O coveiro do Arnaldo, que eu não sei o nome dele ainda, ele é irônico com relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, ele entende esse amor num lugar de vida das pessoas, no sentido de, se puxa vida, devia ter amado mais, né, abraçado mais, alguma coisa nesse sentido. Então, o coveiro, ele tem isso também como pauta. E aí eu gostaria que você já trouxesse isso para a gente, como foi a primeira personagem assim que a gente, né, já encampou. Eu gostaria que você já trouxesse uma construção, uma pré-construção para a gente já para quarta-feira que vem, né? O Arnaldo mandou para mim durante a semana uma série de pequenas tiradas do coveiro, e esse coveiro do Arnaldo, gente, ele vai ser muito, muito tirado, pelo que eu tô vendo, assim, sabe? Então, às vezes, o amor tá ali recitando e o coveiro vai interferir de alguma forma no meio. A gente vai tentar fazer isso em sala de aula virtual e depois nós vamos tentar gravar e editar isso de alguma forma, tá bom? Carol, você já está pensando na construção corporal, claro, mas existe uma composição farsesca para essa personagem sua, que é o exagero do figurino. E aí eu gostaria que você já, na sua leitura, como a gente só vê seu rosto aqui, né, você já construísse isso, né? Talvez, sei lá, tirar o óculos, mexer no cabelo, né? Em que lugar vai estar esse amor, essa mulher que ama, tá? Carol, quem que é sua mãe? Como assim, quem é minha mãe? Eu não conheço. Ah, você não, você é minha mãe de verdade. A minha mãe chama Leidiane, Ah, ela é enfermeira e, bom, a minha mãe é extremamente seca e ela é quase um coveiro, assim. Mas, mas não, não. Você tem uma liberdade com ela. tenho por ela ser muito nova, né? Ela Porque trabalha, ela trabalha como enfermeira dia sim, dia não, como é? é dia sim, dia não. Ela trabalha dia sim, dia Bom, não. se você puder, como você é menor de idade, eu ouvi dizer na casa da minha mãe, esses dias, que tem uma série na Netflix que chama 365 Dias, ou um filme que chama 365 Dias, que é a história de um cara que se apaixona por uma mulher, sequestra ela no dia do aniversário dela e dá ela 365 dias para ela apaixonar com ele. Eu já Esse vi. filme, esse filme, ele tem cenas muito picantes, segundo o que eu ouvi, eu ainda não assisti. Eu já São assisti. cenas. Hã? Eu já assisti. Saravá, meu pai. É porque eu ouvi assim, eu ouvi coisas. Como eu ouvi a mulherada lá de casa falando, né? Então foi num tom de saliência muito forte, eu fiquei observando. Mas eu gostaria que você assistisse junto com sua mãe, tomasse opinião, até para desenvolver uma leitura de mundo em relação a isso que eu estou falando, sabe? Porque, pelo meu entendimento, pelo que eu ouvi do filme, é um amor que não se justifica sequestrar uma mulher, né, e lançar sobre ela o desafio de me amar à força, a troco do sexo. Então, talvez esse amor que você vai colocar, esse amor, ele não é moralista, mas ele é um amor mais amplo, não no sentido de amar só o outro, ou de ter um homem, né? Mas no sentido de
perceber que essa felicidade precisa do amor. Então é só mesmo para amadurecer a ideia, né? Gostaria muito que você assistisse também um filme que chama O Menino do Pijama Listrado. E se pudesse experimentar aí esse amor fraterno nesse filme e esse amor forçado, né? Afinal de contas, tudo se fala de amor, mas é mesmo para compor. E na leitura do seu texto, né, não esqueça de fechar o seu texto com um dito popular, como afirmativa do folclore. Beleza? Então, combinou. Carol, né? Jordânia está em sala? Tô sim. Tô te Jô. ouvindo. Diga, querido. Amiga, Pode falar. Eu acredito que já está mais ou menos com o seu personagem encaixado. Tô testando algumas coisas para ver se funciona. Eu precisava, Jô, que você, assim, se não tiver muito apertada, porque eu entendo a sua condição de mãe solo também, né, Jô? Porque senão, e também trabalhando no home office, né? Não é só por causa do fator de ser mãe. Mas eu gostaria que você trouxesse um texto dessa loucura. Não precisa ser um texto grande, mas um texto dessa loucura em relação à felicidade nossa de cada dia. E que esse texto tivesse também como ponto de partida, válvula detonadora, ou como fechamento, uma expressão do nosso folclore. Você consegue isso até quarta-feira? Você fala como expressão do nosso folclore, eu não consegui captar o que você está pedindo. Por exemplo, uma expressão do nosso folclore. O amor anda de mãos dadas com loucura. Ah, entendi. Você entendeu? Quando o amor entra quando a fome entra pela porta, o amor sai pela janela. A loucura. Não, como é que é? Não, isso aí é do amor. Alguma outra coisa, né? De bobo e louco, todo mundo tem um pouco. Isso é uma expressão do folclore. Entende? Entendi. Para a próxima aí, aula já pautar um texto assim. Pautar isso, né? Calçar um texto e trazer esse texto, se possível, Jô, já dentro da personagem. E aí eu vou passar para você igual passei para Loyola, né? Essa louca, esse corpo da louca, a gente só vai ver o rosto dela, né? E aí você trazer isso na próxima aula para a gente, talvez até decorado, não sei. Uhum. É difícil? Você está pensando em fazer um trabalho bem focado no rosto? A gente pode brincar de outras maneiras também. Uai, o problema é que assim, a gente precisa passar primeiro dentro de sala de aula, né? É a primeira parte do corpo que a gente vai focar. E aí a gente vai trabalhar com o Rafael esses textos, e aí esses experimentos que vocês estão fazendo com vídeos, eles vão ampliando. Entendi. Não, tá. Eu vou sentar para tentar fazer esse texto, sim. Tá. E a pauta é essa, a felicidade nossa de cada dia. Sabe? Eu tava com uma cabeça, mas eu tô sentindo que a personagem vai ficando cada dia mais delicada. Assim, muito delicada. Né? Ainda mais para nós que pesquisamos demais a conta, né? A gente aprofunda muito. Lembrando que a técnica facesca te dá liberdade, né? Uhum. Mas se policie em relação a isso, né? Aquele policiamento mesmo que a gente vem fazendo, que a gente trocou ideias em relação ao personagem da Raniele. Uhum. Sim. Não é muito distante daquilo. Não é, com certeza não. Não, eu vou tentar sentar para poder fazer vamos dizer, um texto, um pré-texto, e para a próxima aula. Beleza. A gente manda alguma coisa. Isso, aí a gente vai colocando, né? Então, já tem aí uma atividade para o amor, já tem uma atividade para a loucura,
Ô, Paulinho, né? eu tenho uma pergunta para te fazer. Pois não. Quarta que vem eu já posso trazer um nome, uma bagagem para esse personagem, uma história, para encaixar com isso? Com certeza que sim, tá? Deve trazer, Jô também, se quiser trazer já uma história para embasar, porque na hora que nós, né, eu e os teus colegas, a gente questionar, você tem que estar bem calçada, Tá. porque a gente vai estar do lado de cá e a gente vai ter uma visão crítica, vai opinar, vai, né? Ok. Então, essa disposição de morrer na sua ideia para nascer na do outro, ela é muito difícil, tá? Ainda mais para quem é mais novo, assim, de cena, é muito difícil. Você rala para caramba em casa, você traz, aí o seu colega tá aqui dando palpite, dando pitaco, então. E aí a Eu gente vai ter que convivi com o morrer, João Valadares, eu acho que tá tranquilo. aí a gente morrer, né, nessa ideia e nascer na do outro, né? Nascer, assim como eu também estou disposto a morrer na minha direção para nascer na direção dos outros, né? Então, assim, eu tenho experimentado isso um pouquinho com o Jô, E né? Porque aqui, eu posso presencialmente fazer. não dá para fazer isso, a troca, né? Então a gente fica aqui, né? E a gente não sabe como é que o outro tá abordando lá do outro lado, o que ele está pensando. Então, quanto mais a gente trocar, então, assim, a Jo, ela foi bem. Eu estou citando muito a Jo, gente, é porque eu conversei com ela e a conversa foi muito produtiva. A Jo, ela foi assim, ela meteu o pé, ela chegou e falou: opa, não vamos romantizar a prostituição e tem que ter cuidado. E aí ela veio colocando assim, e isso é meio que uma co-direção assim, muito confortável para mim, né? Ainda cheio de cuidados, assim, pedindo desculpa, falando que e tal. Eu falei: não, tem mais é que ser assim mesmo, entende? Então, assim, até mesmo para. Porque a gente já vai ter que criar a partir dessa tela um conflito para ter uma pega cênica, porque não existe, né, não existe teatro sem conflito, né? E aí, se a gente for conflitar filosoficamente, a gente fica por ali e não produz, entende? Então, por isso que tem que ser discutido, tem que meter o pé mesmo, tá? Então, eu também estou disposto a morrer nessa ideia, E beleza? eu posso fazer outro texto da felicidade nossa ou você quer que eu mantenha o mesmo? Você consegue interpretar o mesmo? Se não, pode fazer. Se você Não, eu vou tiver ter, tempo, eu posso tentar fazer o mesmo. É só porque eu não achei que o dito que eu usei ficou tão encaixado, entendeu? Aí eu não, queria então fazer outro em cima de outro dito. você pode tudo, só não pode qualquer coisa, você já sabe disso, né? Tá bom. Então fica à vontade, beleza? Beleza. Vamos lá para o próximo, então, né? Raniele, tá tudo bem? Beleza. Raniele, você trocou ideia com o Jô durante a semana? Raniele tá escrevendo aí. Beleza. Raniele, o seu personagem, eu estava pensando nele, conversei um pouquinho com o Jô. Seu personagem, eu gostaria muito que ele fosse o centro, assim, das atenções, né? E, sinceramente, se tivesse, assim, se a gente tivesse como, ele seria o ponto de partida para várias outras interpretações e nuances cênicas. Então, eu gostaria que você pensasse nisso e começasse a compor já essa personagem a partir da leitura de mundo que você tem, agregada a Jo, e que fosse uma troca, sabe? Porque o padre, por exemplo, eu gostaria que esse padre, com toda a situação moral que é carregado na religião, né, para calçar a situação ética de um povo, eu gostaria que ele se curvasse a essa mulher, a essa prostituta. Quer dizer, esse padre chama a atenção de todo mundo, ele condena todo mundo,
ele parte do princípio do pecado original, mas ele é um pecador. E, como pecador que é, ele fica na mão dessa prostituta, sabe? E que essa mulher, ela fosse uma mulher à frente do tempo dela. Não é para colocar romance demais nisso, né? Quer dizer, mas que é uma mulher que tivesse uma construção da história de muito sofrimento, porque é sofrimento, muito, né? Não existe casa de prostituição que foi erguida só do prazer, né? Quer dizer, só da situação capitalista. Essas casas de prostituições, pelo menos as que eu conheço, elas nascem da necessidade extrema, da sobrevivência, da miséria, então, da falta de alternativa, do descaso social, do machismo estrutural, né? Então, assim, você já estudou bem isso, e aí essa mulher empoderada, né? Essa mulher, na felicidade nossa de cada dia, ela achar um lugar de mandatária também, assim, entende? E não quer dizer que ela tem que ser arrogante, não, mas um pouco de arrogância não faz mal nela, não, sabe, assim, de ter os homens e os mandatários da cidade na mão, do prefeito delegado ao padre, todos comem na mão dela. E outra coisa, quando ela quer, e ela tem uma história em relação a isso, por que ela é desse jeito, né? E como que ela mantém essa relação comercial do corpo, né? Com as intenções dessa felicidade. Fechou? Jô, Sidô pode, né? Pelo pouquinho que eu conversei com o Jô aí, ela fez um texto aí, Navalha na Carne, que é fantástico, assim, tá? Se você quiser assistir, se tiver na internet, eu assisti aqui em Sete Lagoas, o espetáculo Madame Satã, tá? E tem também um homossexual muito famoso, que era o Cintura Fina, se eu não me engano é aqui de Minas, né? Então, assim, que mulher é essa? E é uma pergunta que eu te faço, que mulher é essa? Que na casa dela ela acolhe o homossexual já, né? Vendo ele num campo de humanidade, mas também acolhe o delegado, acolhe o machão que né, dentro do quarto dela ali, é ela que manda no machão, ele não manda nada, sabe? E aí você assistiu comigo Anjos do Sol, a gente discutiu muito, né? E você viu lá como é que é o comércio, o que é, né? E que mulher é essa, né? Que não aceita o cafetão. Ela é cafetina, mas ela não aceita o cafetão, sabe? E vai trilhando esse caminho aí, né? E aí, se já puder trazer alguma coisa de pega em relação a essa personagem, a construção de um texto em relação a personagem. Eu sei que você já fez um texto bacana, né? 2, né? Você fez 2. Mas tenta construir um texto a partir de uma expressão popular em relação a essa mulher, né? Quer ver uma coisa da expressão popular em relação à prostituição, que ainda assim hoje é forte, mas disfarçada, e que o povo usa essa expressão para excluir, para fechar os olhos, para maltratar? São 2 expressões que eu vou te dar. Cadeia no Brasil, abre aspas, cadeia no Brasil é feita para 3P, pobre, preto e puta. Isso é uma expressão popular que precisa ser desconstruída, mas que, no fundo, se você for numa cadeia, você vai ver quem está lá. São os colocados à margem, né? O André Luiz, lá do Encena, vai disponibilizar um espetáculo, se Deus quiser, no YouTube, que chama As Margens, que ele fala justamente desse povo também. E tem um espetáculo deles lá do Encena,
que começou dentro da casa de prostituição. A investigação deles, porque o grupo em cena, o Instituto em Cena, eles alugaram um prédio que era uma antiga casa de prostituição em Teófilo Otoni, e ele colocou um espetáculo lá que chama Em Verdade Vos Digo. Nesse espetáculo tem uma mulher que ela chega na casa de prostituição e a personagem é o seguinte, ela é uma mulher que foi expulsa de casa porque o pai não aceitou que ela perdeu a virgindade. E ela chega com um sentimento de culpa tão grande que ela coloca a Bíblia debaixo do braço e ela abre a Bíblia. Depois que ela dorme com um homem, que ela recebe um hóspede, né, entre aspas, um cliente lá na zona, ela abre a Bíblia e lê um trecho da Bíblia e ela começa assim, em verdade vos digo. Tem uma parte do texto que é muito forte deles, uma parte da cena, que ela lava a vagina, depois que, toda vez que ela dorme com o homem, ela pega a bacia e lava a vagina. E isso nós estamos falando meados do século XX, né, 1950, ali, lá em Teófilo Otoni. E aí tem esse texto, Em Verdade Vos Digo, sabe? E aí tem, claro, o homossexual, a figura do homossexual, né, o espetáculo deles é concebido dentro de um carrinho de supermercado, o corpo como venda, como coisa comercial, a coisificação desse corpo. E o espetáculo é um tapa na cara, assim, sabe? Você pode trocar ideia com o André, você tem o telefone dele, se você não tiver, eu te passo. Perguntar a ele a respeito da pesquisa. Mais uma vez, reforço, Jô se colocou à disposição, né, Jô? Eu sei do seu tempo, não estou te carregando de direção, não, tá, Jô? Se tiver apertado, você fala comigo que a gente... Mas é só porque você colocou à disposição e eu estou assim, apostando. Não, vamos organizando isso, sem problema. Eu vou encaixando, assim, dentro das coisas que eu posso, mas eu já conversei com as meninas, a hora que elas quiserem se comunicar comigo, eu estou super aberta. Isso. Beleza, obrigado, Jô. E aí, Raniele, procurar aí, né? Então tem esse, conversa, tem outro dito popular também que antigamente era muito usado, hoje eu ouço pouco, mas se ele não é usado hoje, ele é muito praticado, sabe? Na hipocrisia que a gente, né, vê aí se alastrando por esse machismo estrutural, que é conversa de puta, Deus não escuta. Então, todo mundo que conversa demais, todo mundo que fala demais é tido como puta, sabe? Então, assim, essa personagem sua, na felicidade nossa de cada dia, ela precisa instigar o cidadão, a pessoa, o ouvinte, o telespectador, a plateia, à desconstrução dessas afirmativas em relação a esses dois ditos populares, essas duas afirmativas populares de expressões folclóricas que eu acabei de falar, né? Mas tem outras afirmativas, né, que são bem firmes. Uma coisa interessante é que essa mulher, ela não centra a dignidade dela no meio das pernas, né? A dignidade dela está na consciência, no estado de consciência de ser uma mulher à frente do tempo dela, mandatária. Não esquece disso que eu estou pedindo, não, porque não quer dizer que ela tem que ser mandona, mas quer dizer que todo mundo que chega se curva a ela, tá? Espero que você tenha assistido Bruna Sufistinha, pra você ter uma ideia, assim, né, de como que começa, né, uma menina aí de classe média baixa do Rio de Janeiro, que vai pro campo da prostituição e a opção dela em relação a isso, depois a opção dela de sair, né? Bom, bacana. Esses personagens, a louca, o amor e a prostituta, eles estão muito perto aí, vocês estão vendo, né? Estão conseguindo linkar aí, tá? Eu preciso, gente, aqui de um outro personagem que eu escrevi, que a gente estava conversando, que é... Ah, tá, não, agora...
que é a figura do médico, do enfermeiro. E aí, João Vitor, você ainda não assumiu nada, né, amigo? Estou te dando opções por enquanto, tá, João? De assumir. Então, a gente precisa desse professor, do médico, do padre. Talvez, se a gente não conseguir o padre e o pastor, a gente consiga a figura de um religioso, moralista. E como é que você se vê nisso aí, João Vitor? João? Abre seu microfone aí e fala comigo. Alô. Oi. Oi. Então, eu tô tentando me ver em algum desses personagens ainda. Se você pudesse assumir essa figura religiosa, né, você já adianta assim, meu caminho, porque há um conflito entre a loucura, a prostituta e o amor em relação a essa figura religiosa. E tem um filme que eu acho que todos podemos assistir, porque fala de tudo, assim, é muito bacana, é um filme que aborda o chocolate, o folclore em volta do chocolate, e é um filme que fala dos Rocher, da família Ferreiro Rocher, tá? É um filme com Johnny Depp e uma mulher, uma atriz, que eu esqueci o nome dela agora, lindona, assim, e esse filme chama Chocolate. A Raniele já assistiu esse filme comigo aqui em casa, e eu gostaria muito que vocês assistissem. A figura central desse filme é um moralista que escreve até os discursos do padre. Esse cara, ele é meio que um dono da vila, é uma vila, né? E o filme se passa aí no final do século XIX, talvez ali, no início do século XX, numa vilazinha na Europa. E eu gostaria muito que você assistisse para calçar esse personagem, mas primeiro eu preciso que você tope, se você topar, essa figura do religioso. Topo sim. Ah, beleza. Estou vendo aqui aula de música. Quem que será que está aqui nessa aula de música? Não tem aqui aula de música. Então, vamos começar por aí a pensar nesse religioso, moralista, machista, sabe? Todo recatado. Mas aí você vai construindo aí para ajudar na sua leitura de mundo. Você entra nesse personagem, tenta assistir esse filme. Tem ele, eu acho que tem ele no YouTube, sabe? Chocolate com Johnny Depp. Tem 2 filmes Chocolate. Tem Chocolate, o Palhaço, e tem Chocolate com Johnny Depp. Beleza? Só para a gente começar a construção desse personagem religioso aí. Então, João Vitor vai ficar aí com esse personagem religioso. Lembrando que esse religioso, João, ele acaba por estar sempre recorrendo ao pecado da carne, estar sempre querendo confessar, estar sempre querendo achar que essa felicidade nossa de cada dia tem que seguir o preceito religioso, moral, que ele impõe sobre as pessoas, tá? Uhum. Então, o conflito dele com a prostituta é muito grande. Ele abomina ela, mas, no fundo, ele quer ela de todo jeito, porque acaba que ele tem um filho com ela também, assim. Eu penso que pode ser um bom conflito, né? E... Jô, falando um pouco, assim, da loucura, eu lembrei de uma história
Jô, tá no ar? Tá. Eu lembrei de uma história aqui, de uma mulher daqui de Sete Lagoas, e o patrão dela era muito rico, uma mulher negra, o patrão dela era muito rico e acabou engravidando ela. E aí, eles tomaram a filha dela, né, e deram para os outros para esconder a menina da mãe, e ela entrou num processo esquizofrênico e depressivo, e ficou doida, completamente louca. Tá? O nome dela é Isabel Truvão. Essa é a história dela. Eu conheci a filha dela esses dias, e a filha dela nunca tinha visto uma foto da mãe. Quem mostrou a foto foi a Rainha Conga, Dona Maria Rainha Conga, que me pediu a foto. Eu mandei para ela via internet a foto de Isabel Truvão, para a menina conhecer a mãe. Mas a história de Isabel Truvão é essa. Ela engravidou e eles tomaram a filha dela, sabe? E ainda mandaram ela embora da casa, assim. E aí, né, ela não aguentou a pressão, e claro, não ia aguentar. E aí nós na rua ficava brincando com ela, chamando ela de Isabel Truvão, ela jogava pedra na gente, sabe? E essa é a história. Eu não conheço, Jô, dos loucos da cidade, eu não conheço nenhum da nossa história aqui que não tenha uma situação de exclusão social em volta dele. Eu desconheço, assim. É engraçado a gente abordar a história, Isabel Truvão falava palavrão, assim, em qualquer lugar que ela tivesse. Mas essa é uma construção aí também, é só para lembrar, tá? Pessoal... Quando você disse que os loucos não tinham exclusão social, eu não entendi seu ponto de vista, não. Qual? Você falou que desconhece aqui algum dos loucos que não teve exclusão social? Todos passaram por essa situação de exclusão, de ficar à margem, sabe? As pessoas, elas não se preocupavam, né, em pegar a mulher e dar para ela dignidade, um tratamento, no caso da Isabel Truvão, assim como a Bilim Banana, por exemplo, que um cara muito rico aqui da cidade matou ele porque ele roubou uma banana na feira, pegou uma banana na banca de feira, sabe? Então, assim, Mudim, a história deles é muito triste, eu não conheço nenhum deles que não tem uma história assim, sabe? De tristeza, de amargura, de descaso com o ser humano, sabe? Você lembra o que aconteceu com a Isabel Truvão? Ela morreu num acidente, o caminhão passou em cima dela, porque ela morava ali na Rua da Prainha, Rua do Ângulo. Quando a gente era menina, a gente ia para o final da Rua do Ângulo ali nadar. Ali tinha uma prainha no Córrego do Diogo. Até hoje a água lá é muito limpinha. E aí ela estava atravessando a rua e um caminhão na Renata Zeredo, logo depois que eles asfaltaram a Renata Zeredo, um caminhão a matou. Mas essa é a história dela, assim. O processo dela de depressão e de esquizofrenia se deu por causa que eles tomaram dela um filho, né? E essa menina, ela é viva até hoje, assim. E eu nem sei, eu nunca entrevistei a menina, nunca conversei com a menina, né? Mas quem conhece é Dona Maria Rainha Conga, mas essa é a história. A Geralda Papel era uma mulher que morava no bairro São Geraldo, que vivia enfiando papel dentro da roupa para falar que estava grávida e andava só suja, sabe? E cada um tem uma história, assim, de exclusão, de hipocrisia da sociedade naquela conjuntura, né? Então, quer dizer, fulano é doido, né? Veio no trem de Barbacena, né? E assim, a gente na escola infantil, a gente era estimulado a ficar gozando, a passar e mexer, a fazer chacota. Tem um cara, Jô, aqui que ainda vou, se Deus quiser, atrás da história dele, que nos anos 70 ele era um homossexual, chamava Tindurico. Tindurico
para mim, é a primeira vez que eu vi um homossexual assim na vida. Ele era magrinho, andava com a blusinha amarrada na barriga, e quando ele via que tinha muito menino na rua, ele começava a rebolar, às vezes ele punha saia, passava no meio da gente. E aí, quando ele acabava de passar, a gente gritava, ô, Tindurico! Aí ele jogava pedra na gente. Ele era tido também como doido. E esse cara, salvo engano, ele morreu de tanta polícia bater nele. E eles falam que o policial que bateu nele, até morrer, até a morte, era homossexual também. Você tá entendendo? Então, assim, todos têm uma história trágica. Paul Jazz, eu tive esse apelido de Paul Jazz também por causa de um homossexual que chamava Paulo de Jesus. A polícia parou ele, perguntou ele como era o nome dele. Quando ele falou Paul Jazz, os policiais começaram a bater nele e foi muita pancada na cabeça e tudo mais. E aí ele vivia gritando para a rua fora: meu nome é Paul Jazz, meu nome é Paul Jazz. E era tido como louco também. Esse cara colocou uma lâmpada na boca e pulou dentro da lagoa, Paulinho, e morreu lá. Então, assim, sabe? São vários, né? No livro Tipos Populares, de Marisa da Conceição Pereira, tem muita história de muitas pessoas, tipos populares, entre aspas, lá no livro dela. E que de repente pode ser uma situação investigativa para você aqui. Mas o certo é que aqui também aportava o trem de doidos que ia parar em Barbacena na época do regime militar. Né? Então, você tem esse livro? Tipos populares? Uhum. Não tenho, mas não é difícil não, porque eu tenho um telefone de Marisa da Conceição e no Clube de Letras talvez eu consiga também para você. Aí eu quero. Se você conseguir, vou achar ótimo. Beleza? Beleza, obrigada. Então vamos lá, gente. João fica com o religioso. Arnaldo, esse coveiro, né? Você me mandou uma série de pequenas interferências desse coveiro, porque esse coveiro ele vai ser um pouco tirado, né? Nessa felicidade. Então, ele também é conflitante, né? É um cara, assim, que curte com a cara de todo mundo, goza todo mundo, vai medir todo mundo para ver o tamanho da cova, né? E vai ter pequenas tiradas. Eu estava pensando em fazer um personagem mais bem-humorado, porque o folclore em si, ele brinca com a morte, né? Ele trata a morte como se fosse algo... eu tenho a referência que foi criado no norte de Minas. E para a gente lá, morrer, velório, é sinal de festa, de comilança, de virar a noite prusiano. Então, o povo mais pobre ele tem uma visão diferenciada dessa questão da morte. Então, eu estava pensando em fazer criar um personagem que brincasse com isso. E eu estava imaginando o seguinte: enquanto os outros personagens estão interagindo no palco, de vez em quando o coveiro entra como se fosse um não vivo, ou uma assombração, ou um onipresente. Ele entra com a tirada, mangando da situação dos outros personagens. Eu acho que ficaria legal, não sei. O que você acha? Arnaldo, eu acho ótimo. Você pode já pegar a partir daquilo que você escreveu, você pode pegar pequenas nuances interpretativas em relação a cada coisinha que você escreveu ali, porque tá cheio de ditos populares ali, né? Cheio de coisinhas ali. Você pode já começar a partir para essa interpretação? Construir como é que fala? Indumentária. Tudo que você puder. Porque Tá. se quarta-feira a gente começar a compor, sabe, já dá para ter uma ideia de como que vai ser as coisas, e aí a gente já entra, né? Entra em processo já, Tá. sabe, de construção.
né? Infelizmente vai ter que ser assim, né? Vai ter que ser por aqui mesmo, mas se puder já, e já trazer essa parte mesmo, interpretando e quebrando o pau. E para você está imaginando que vai terminar essa montagem? Para quando? Essa montagem ela termina em agosto. É porque eu estava vendo o jornal e estão falando que o pico do corona no Brasil deve ser agosto. Se não, então não vai ter esse evento ao vivo? Não vai ter. Ah, não vai não, Arnaldo. Eu não acredito. Eu não tenho. Eu vou responder para você igual eu respondi para Ana Luísa. Eu tenho muita esperança, mas eu acredito que, né, infelizmente, né, assim, a gente começou a ficar muito assustado, né? Na rua daqui de casa, na rua Quintino Bocaiúva, morreu uma pessoa, tem uma entubada e tem 3 detectados. Entende? Então, assim, a gente está assim. Ontem morreu um menino de 17 anos. Semana passada morreu um conhecido nosso de 39. Então a cidade começou a experimentar isso aí, né? Em se tratando de como que as coisas estão se dando aqui em Sete Lagoas, principalmente, e uma visão assim, sem querer fazer julgamento, né, do geral, mas é uma visão. Tá cheio de boteca aberto. Tá Festa, cheio de festa. Esses dias a polícia teve que interromper uma festa na Serra. Então, assim, a gente tá vendo os donos de boteco, né, peitando. Tô vendo um cara aí, um tal de Black Bar, eu nunca fui nesse bar, mandando os outros e a puta que pariu no coisa, falando que tá todo mundo de saco cheio, né, de coronavírus, que isso é invenção. Os pastores, há pouco tempo, foram para a orla da Lagoa Paulina, reuniram o povo para fazer uma grande oração, e depois reuniram o povo no CAT, todo mundo sem máscara, falando que a fé que move, a fé não sei o quê. Então, assim, eu não sei como é que vai ser Sete Lagoas, mas eu tenho uma ideia de uma edição que eu vou passar para o Rafael, porque comigo aqui vocês vão construir a nuance interpretativa, né, e os textos, e com Rafael a gente vai construir esse corpo inteiro, essa cena, esse cenário, a indumentária, né, e para a gente chegar no finalmente. E aí a gente vai experimentando por aqui, sabe? Então, assim, a partir da leitura, a partir daquilo que sair dessa aula aqui de expressões folclóricas, a gente compõe cenas, sabe? Mas aqui eu preciso de ver como é que vai ficar. Primeiro, por isso que eu já estou pedindo vocês para ir trazendo os personagens, entende? Para a gente poder já ir compondo e, de certa forma, amaciando o caminho para o Rafael. E aí eu vou reunir com o Rafael e Saúva para a gente pensar na questão musical, que é muito difícil. A aula de música está sendo aula de história da música em Sete Lagoas, de história, né? E então, assim, a gente já está vendo que talvez a gente tenha que abortar a parte musical por aqui e fazer, talvez colocar uma música de fundo, que a Alva vai escolher, né? E compor pequenas janelas interpretativas e talvez até travar um diálogo, né? Por exemplo, se eu virar aqui, ó, eu vou estar conversando com o Jô, para quem está assistindo, entende? Então, de repente, aqui dá para trocar alguma coisa. Enfim, é uma serviceira danada que a gente vai ter, né? E aí, por isso que eu estou pedindo já para vir com os textos, para vir com as tiradas. Quem sabe a gente consegue criar a partir daqui esses conflitos. Porque, na verdade, quando eu dou a expressão popular como calço inicial, né, de um texto, para detonar um texto, detonar uma ideia, eu já estou instigando um conflito, né? Porque a primeira coisa que o ator e a atriz faz aí do outro lado é questionar. Sabe? Ele coloca em questão, né? Ele pergunta, como que eu vou fazer isso? Aí, isso é do processo nosso de criação. Então, como que eu vou fazer isso? Já começa aí detonar um processo, né? Isso não pode ser desse jeito. Talvez, se for desse jeito, vai ser melhor. E aí já começa a detonar um processo criativo.
a partir desse conflito, a gente cria uma envergadura cênica mais ampla, né? Lembrando que a gente vai ter que fazer por aqui, por essa janela, né? Então, sim, a gente vai ter que criar cenários que vão compor para a gente essa situação, né, dessa felicidade nossa de cada dia. Então, eu tenho aqui em casa um caixão, entende? E aí eu vou te emprestar esse caixão para você ficar com ele, porque ele é uma mala de mão. O coveiro pode ser um doido também, faz passar por doido, né? Aproveitando essa ideia dos loucos da cidade. Eu acredito que Acho que dá mais caos. essa felicidade nossa de cada dia, ela é doida, né? Todo mundo é muito doido. Ninguém tem uma saúde mental, ninguém em sã consciência tem uma saúde mental equilibrada nessa felicidade nossa de cada dia. É muito difícil, né? É loucura, é loucura. E é essa a questão nossa. Essa é a questão. Né? Pode ser doido? Pode, mas dentro da loucura dele, ele é completamente normal. Né? É aquilo que aquela professora, né, que estava aqui, a minha aluna, que tem um filho autista, Andresa Laporte, colocou, né? É completamente normal, né? Ter um autista. Um autista é completamente normal. Dentro do campo da normalidade dele, ele é completamente normal. O coveiro, dentro da história dele, ele é completamente normal. Então, para ele, é normal rir da morte. Fazer festa, né? Fazer piada. Hoje tem cachaça, né? Hoje tem fogueira, hoje tem quentão. É fulano de tal. Vão no velório de fulano, né? Não, fulano morreu, é de vera, vão no velório, vai ter comida, vai ter isso, vai matar um boi, vai matar... Para ele é sinônimo, a morte é sinônimo de festa. Né? Eu vi o tratamento que deu para a morte, né, na expressão folclórica mexicana, num desenho muito bacana. Viva a vida é uma festa. Eu vi. Eu achei fantástico aquilo, né? A morte como ponto de partida do resgate, da lembrança do outro, do antepassado, do respeito com o passado. Eu respeito com o povo, né? Você não pode esquecer seus mortos, porque foi de lá que você saiu, né? Então, achei fantástico isso, tá? Nós estamos aqui com Ana Luísa, Jordânia, Bela. Bela consertou o computador, Bela? Consegue falar? Bela consegue escrever no chat? Eu acho que... Deixa eu ver. Opa! Mas às vezes trava. Beleza, Bela. Beleza, Bela. Bela. Oi. Cadê? Liga o vídeo aí para nós ver ela um pouquinho, Jô. Acordei agora.
Caiu aí? Pessoal, meu computador apagou aqui de uma vez. Voltei. Bela? Bom, então a gente estava falando com Bela, né? Bela, você consegue, Bela, assumir o papel de uma professora, de uma educadora, da educação, nessa felicidade nossa de cada dia? Me responde no chat aqui. Beleza, Bela. Então é o seguinte, já estamos quase que com o espetáculo já sendo construído, então, né, com os personagens. Bela, a educação enquanto esteio da felicidade, né, e o ato de ensinar, né, qual é a máxima folclórica, qual é o dito popular que a gente pode trazer para calçar um texto para essa educadora, para essa professora? Como que a gente vai ver isso? Eu gostaria que, a partir dessa provocação minha, você arrumasse uma afirmativa folclórica que calce, né, uma professora ou a educação, né, e formatasse um texto sobre a felicidade nossa de cada dia, para a gente começar a dar uma interpretação. Lembrando que essa professora, ela tem a serenidade para transferir o conhecimento e para receber, né, para trocar com o aluno. E aí, se você quiser aprofundar um pouco, quiser ler alguma coisa de Paulo Freire em relação ao que significa educar, né, a pedagogia do oprimido, enfim, é revoltada, né, porque ganha pouco, né, e nessa felicidade nossa de cada dia, tem sido cada vez mais difícil transmitir conhecimento nessa era da informação, em que todo mundo não tem mais o recurso da memória, né? As pessoas agora elas têm uma memória alternativa, então elas têm uma preocupação muito grande em não aprender, mas em ser inteligente, sabe? Há uma preocupação latente, eu preciso ser inteligente, e aí eu preciso de reagir rápido, né? Eu não preciso de guardar datas mais, eu não preciso de reproduzir aquilo que eu decorei. Hoje em dia, o desafio do professor tem sido introduzir sobre esse esteio, esse caminhão de informações, a sabedoria necessária para lidar com esse conhecimento. Então, o professor quase não transmite conhecimento mais, né? Porque as pessoas não têm mais esse recurso da memória. Ninguém quer esse recurso da memória.
As pessoas, elas têm a pauta de uma reatividade muito grande. Todo mundo reage muito no botão. Você dá um trabalho, é Ctrl+C, Ctrl+V. Você dá uma pesquisa, e aí eles, às vezes, nem lê a pesquisa, né? Então, assim, e é uma pessoa, uma educadora, Bela, que questiona a terceirização do ensino, a privatização do ensino. Ela questiona, porque para essa professora, Bela, eu gostaria que ela pensasse nisso, assim, que fosse uma personagem que colocasse para a gente essa questão. Será que o ensino de um povo tem que ficar na mão de um mercado? É o mercado, né? Essa meritocracia que não chega na periferia, e que essa professora, enquanto sonhadora, essa educadora, né, quer uma nação justa e vê a educação como o pilar disso tudo, né? Afinal de contas, Bela, na felicidade nossa de cada dia, do coveiro ao delegado, todo mundo passou pela formação dessa professora. Então, gostaria que você pensasse nisso e trouxesse um texto. Você consegue trazer isso para quarta-feira que vem? Você pode me responder no chat aqui, Bela. Oi? Ah, beleza. De tentando já tá bom. Qualquer coisa você aciona aí durante a semana para a gente ir orientando. Gente, tá claro, sim, para todo mundo? Tem alguma dificuldade? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Então a gente só tem trabalho agora para fazer, tá? Assim, se vocês quiserem que eu pesquise mais alguma coisa para calçar os personagens de vocês, que eu indico algum livro, né? Que a gente, ou se quiser trocar também. E tem um filme, Bela, que eu assisti, que eu gostaria que você assistisse, que é de um professor, eu esqueci o nome do filme. Puxa vida, eu vou procurar e mando, que é de um professor que tem um aluno autista. E aí ele cria recursos dentro de sala de aula para dar aula para esse aluno. Eu esqueci, gente. Alguém sabe desse filme? Nossa, me foi recomendado. Eu mesmo não assisti esse filme ainda, mas eu li o coisa dele e gostei demais. Eu vou lembrar aí durante a semana e mando para vocês. Beleza? Pessoal, é o fim. A aula de hoje é só isso. Tem mais nada. É pôr todo mundo para trabalhar. Esse olho aí é bom, hein, Arnaldo? Esse olho arregalado aí é do coveiro, hein? A aula de hoje aí, ó. Não, você tem que olhar pro olhinho da câmera aqui, ó. A aula de hoje não tem mais nada, gente. É só isso mesmo. Não vou tomar o tempo de vocês mais. Eu acredito que a aula de que vem a gente vai descontar esse tempo, porque ela vai esticar um pouquinho, porque eu preciso de ver as experimentações textuais de vocês. Então, vamos nos preparar para a próxima aula, para a gente ficar um pouquinho além do tempo, porque a gente vai ver o trabalho de cada um, o texto de cada um, e vamos tentar discutir todos. Beleza? Combinou, gente? Tá ok? Beleza. Tranquilo? Bom, gente, então, assim, se acontecer alguma coisa, beija na boca que passa. Beijar na boca é bom, né? Quem pode, quem tá podendo. Quem não puder, gente, leia um livro, toma suco de maracujá para matar a ansiedade, tá?
E eu costumo deixar um dito popular de um conjunto da minha época de adolescência que chamava Língua de Trapo. A Língua de Trapo tem uma música que, no meio da música, eles falam assim: adolescente tem uma mente muito rica que imagina e a mão que satisfaz um sonho diferente. Então fiquem à vontade, tá bom? Não é pecado, não. Um grande abraço, fiquem felizes com 2 buracos. Ô, Jô, tá linda, hein? Tá dormindo. Nossa. Eu vi ela na aula de saúde, eu não mexi com ela. Ela deve ter feito folia hoje o dia todo pra estar dormindo uma hora dessa. Oi, tá Ela tá apagado. Ela tá muito certa, tá subindo em cima das coisas, tá pegando, jogando tudo no chão, é isso mesmo. Oh, Aoi. Vamos que vamos. Tá linda demais. Eu tô com saudade dela. Esses dias eu fiquei lembrando dela e rindo, né, da implicância dela comigo. E ela tá falante, ela fala, ela repete, ela diz o nome das pessoas, ela vê o povo indo embora, ela fala tchau, moço, oi, moço. Ah, que legal, que bom. Bom, gente, boa noite para vocês. Muito obrigado pela aula de hoje. Espero ter passado alguma coisa e quero ver nas próximas aulas aí, né, para a gente poder começar a divertir, beleza? E desafiar essa internet. Vamos lá. Um grande abraço para todo mundo e boa noite. Boa noite, tchau.